aqui, então, pessoal, tivemos problemas técnicos, né, no fim daquela outra gravação, mas agora falta pouquinho. Vou compartilhar aqui minha tela, então. A gente estava falando, então, sobre essas descargas de alta magnitude, que são os eventos de Oculalpes, tá? Isso aqui pode ocorrer tanto pela obstrução desses túneis que tem na base da geleira, tanto, por exemplo, a gente tem um depósito de morena na frente da geleira que está represando um lago glacial, por exemplo, e de repente sai ele ser liberado, tá? Ou também, muitas vezes nessas partes montanhosas, a gente tem geleiras que estão em cima de vulcões, e se esses vulcões entram em erupção, vai liberar também uma grande quantidade de detrito. Uma coisa importante, então, é que ele vai causar um impacto gigantesco nessa zona pró-glacial, tá? Porque vai ter grande aporte de água, de degelo e sedimento. Então, a gente vai ter feições características dessa variação de energia ao longo do tempo. Então, isso é uma das coisas que a gente vai notar bastante quando trabalha com ambientes glaciais, tá? Deixa eu botar aqui, que eu acho que eu não... Pronto. Então, aqui a gente tem um vídeo de uma erupção vulcânica que foi lá que foi um evento em Oculalpes, mas para vocês verem, tá? Então, aqui, ó, foi uma erupção vulcânica, e olha a quantidade de sedimento que está caindo nesse corpo d'água. Quantidade de lama, de cascalho que está vindo, olha essa onda que está vindo. Imagina o que isso não fica representado no registro geológico, tá? Então, a gente tem ali um lago glacial super tranquilo e, de repente, a gente vê essa grande quantidade de sedimento, tá? É um análogo triste com o que eu vou falar, mas ele é parecido com o que houve lá com a represa de Mariana, né? Então, a gente tinha um lago represado, de repente aquilo vazou e depois formou aquela grande quantidade de lama que tinha lá. Olha só as antidunas. Isso aqui é a feição de antiduna quando a gente vê em cima, tá? Vê na superfície. Então, isso aqui é o rio, é a onda que tá fazendo. E olha a quantidade de lama que não ficou na planície. Isso aqui é toda uma planície fluvial ali e formando essas antidunas, tá? É bastante significativo. Isso aqui vai ter grandes erosões também na frente do gelo. Olha a onda chegando. Tá? Então, é bem significativo isso no registro. Então, o transporte de sedimento, então, pelo gelo, tá? Ele vai ter o aporte, pode ser tanto do substrato, então o gelo está passando e está adquirindo sedimento no substrato. Pode cair também das bordas, se a gente está falando de vales glaciais, podem cair sedimentos da borda, tá? E ele vai incorporando no gelo. E o vento também traz as partículas mais finas, também podem cair e ser agregada no gelo, tá? O gelo em si, tá? A geleira em si, ela não é seletiva no transporte. Por questão de densidade, ela pode incorporar, então, grandes blocos do tamanho de ônibus. E pode também pegar partículas bem fininhas, tá? O transporte pode ser por dutos subglaciais, que a gente tinha mostrado, os dutos englaciais ou superglaciais também, tá? E vai estar de acordo com o sistema hidrológico glacial. Então, a hidrografia, tá? E o transporte de sedimento, ela vai estar relacionada, então, a esses dutos, esses sistemas hidrográficos dentro do degelo, tá? Tem os subglaciais aqui, todo um sistema supraglacial, tá? Então, ele é um elemento fundamental nesse transporte de gelo e deposição, tá? Essa água dentro do glacial, ela é ativa tanto na erosão, tá? Transporte e deposição de sedimento, tá? E essa água, ela vem de duas fontes principais. Uma da precipitação atmosférica, então ela vai cair em cima das geleiras e vai infiltrar através de condutos, e pelo próprio derretimento do gelo e da neve dentro dos glaciares, tá? Então,
Uma coisa importante, tá? Isso aqui eu já acabei falando, mas assim, uma coisa importante é que a frequência e a magnitude dessas flutuações, dessas descargas, podem variar bastante em diferentes partes da massa de gelo, tá? Então, a gente vai ter, pode ter uma geleira que aqui pode estar tendo um fluxo bastante grande de água e aqui não. Então, ela vai variar ao longo do tempo e do espaço, tanto em geleiras adjacentes como na própria geleira, tá? Então, a gente vai ter várias texturas, tá? E tamanhos granuléticos diferentes. E vai depender do tipo de transporte. Então, algumas seções características são, assim, se a geleira tem bastante detrito, os icebergs vão ser liberados dela, também vai ter bastante detrito, e a gente vai ter, então, os drops. A gente pode ter diferentes fontes, um carbonato, um granito, um arenito aqui, porque o gelo ele pode vir de muitas regiões muito mais distantes e vir agregando uma área fonte cada vez diferente. Vai ser também as feições de estrias glaciais também vão ser bastante características, tá? Uma característica também bem interessante é que o sistema glacial tem muito silt, muita argila. Por quê? Porque o glacial vai estar passando, ele vai estar culminando esses detritinhos que estão sendo. Imagina aquela pressão dos glaços, muitas vezes pode ser de própria rocha sedimentar ou sedimentos, e aquilo vai ficar desagregando, então a gente vai gerar uma feição típica que é as farinhas de rocha, então é muito silt, muita argila. Então aqui a gente pode ver que esses rios que estão vindo e estão aportando aqui no mar, ó, tem muito sedimento em suspensão, tá? O sistema supraglacial, então, vai estar relacionado, então, à incidência solar que vai estar ali. Então, a gente vai gerar, então, sistemas de drenagem bastante complexos. A gente tem, eu vou mostrar um videozinho depois, a gente tem os mullins, que são os buracos, uns condutos que estão no topo aqui, que vai estar conectado com o resto da geleira, tá? Então, vai ser uma fonte de água de degelo para dentro da geleira, tá? O sistema supraglacial, isso aqui é bem legal, aqui a gente tem um monte de detrito aqui em cima e tem um rio desaguando aqui na frente, então ela pode ser... Os depósitos supraglaciais não vão estar preservados, porque vai estar em cima da geleira, mas elas são uma grande aporte de sedimento para essas áreas pró-glaciais aqui na frente, tá? Já a hidrografia em glacial, tá? A gente pode... Ele é quase que um sistema hidráulico de uma casa, de alguma fábrica, de alguma coisa, porque é bastante complexo. Então, são grandes túneis que vêm os mullens e vão se conectando, tá? E ela é responsável por trazer detritos, então, para dentro do glaciar, ali. Então, a gente vê esses glaciares estratificados por causa desse sistema. Só que, ao mesmo tempo, ele é muito volátil, porque, assim, se a geleira avança um pouquinho mais, ele vai modificar esses túneis. Então, esses túneis são bem perenes, tá? Já os sistemas subglaciais, então, são os principais zonas de transferência de sedimentos, tá? Para zonas de pró-glacial, tá? Vai liberar detritos de tudo quanto é tipo de tamanho também, tá? E vai ter esses fluxos altamente energéticos intercalados com esses fluxos mais tranquilos. Então, que nem eu falei dos eventos de oculapos ali. Então, esse aqui é um típico túnel subglacial. Aqui dentro pode gerar rios, tá? Então, muitas vezes os sedimentos glaciais, às vezes a gente vai ver, oh, mas por que ele está tão arredondado, tão esférico? Se o gelo não é seletivo, se o gelo não se transporta no meio, assim. É que às vezes a gente tem água associada e mesmo que seja em pouca distância, ele já começa a mudar a morfologia desses classes, tá? Então, mas o importante é que a gente vai ter bastante variação granulométrica, porque a gente vai ter essas diferenças de competência e energia da corrente, tá? Os subglaciais, tá? Eles são bastante importantes em geleiras de base úmida, claro, porque se não for de base úmida, a gente não vai ter esses túneis ali, não vai ter liberação de sedimento, praticamente não vai ter estrias glaciais sendo formadas, tá? E falando então um pouco dos depósitos desses sistemas, esse glaciar aqui no Canadá eu acho muito legal, porque tem muito sedimento associado, a geleira é muito suja e tem muita água
associada aqui também. Olha só toda essa planície aqui na frente. Olha a quantidade de detrito que a gente não vai ter aqui. Então, os ambientes glaciais, eu já tinha falado, né? Então, pode ser glaciogênicos ou proglaciais, tá? Os glaciogênicos são aqueles que estão em contato direto com o gelo, tá? Tanto no avanço como no recuo dessa geleira. E um dos principais depósitos é denominado de tilito, tá? Til, quando é sedimento, e tilito, quando é rocha, tá? Quando a gente fala tilito, a gente está tendo uma conotação genética, tá? A gente está dizendo que ele é um depósito glaciogênico, tá? Mas o tilito nada mais é que um diamitito, tá? Que é tem conotação descritiva, tá? O diamitito não vai dar o ambiente, porque diamitito pode ser formado em vários tipos de processo. Tá? Mas o que é um diamitito? É uma rocha que tem uma grande quantidade de matriz fina e tem os classos maiores dispersos ali, tem muita organização, tá? Mas quando a gente vê que aqueles classos eles são facetados, eles têm associações, então, com os ambientes glaciais, a gente pode chamar ele de tilito, e daí a gente já está dizendo que a gente está tratando de um ambiente glaciogênico. Então, como eu falei, pode ser supra, sub ou englacial, tá? Então, aqui é um subglacial, ó. Então, a gente vê que tem bastante detrito nesses rios que se formam aqui embaixo da geleira, tá? O supraglacial, os depósitos não vai estar preservado no registro, mas ele vai servir como fonte para essas áreas proglaciais para estar no registro, porque, por exemplo, se aqui a gente tem as montanhas, ó, a quantidade de detrito que tem em cima daquela geleira, tá? Então, os principais depósitos de tilitos, a gente pode ter tilitos de alojamento, que são quando a geleira está passando em irregularidades de substrato, a gente vai deixar um montinho de tilito ali nesse substrato, ele vai ficar alojado ali, tá? Os tilitos de deformação é quando os tilitos ficam alojados, mas daí a geleira passando, ela vai deformar e vai gerar umas faixas bandadas assim de deformação, tá? E tem os tilitos de ablazão, que são os tilitos, digamos, passivos, que é só pela... o gelo tá ali, a geleira tá ali, ela vai derretendo e vai liberando esses detritos gradualmente, tá? Então, não tem uma força, uma coisa assim. Então, aqui é um til recente na Islândia, esse aqui é do Aika Grupo, que é do permocarbonífero. Tá, isso aqui é lá em Torre del Paine também, ó. A gente tem uns grandes classes aqui, envolto numa matriz, então seria um diamitito, mas como a gente está associando que é um ambiente glaciogênico, então a gente pode chamar de tilito. Tá? Depósitos de morenas são depósitos que também são glaciogênicos, que são esses depósitos que são gerados à frente do gelo, devido ao avanço ou recuo do gelo. Então, o gelo está avançando, está gerando esse montinho na frente. Até quando o gelo sai, ele vai deixar esse montinho ali. Então, a gente pode ter as morenas de empurrão, ou simplesmente o gelo foi até uma parte, ele começa a derreter e vai deixar um montinho de sedimento ali na frente. Então, também tem vários tipos de morenas. Então, os mais comuns são essas laterais, as morenas medianas, aqui que estão no meio de duas línguas de gelo, e as morenas terminais, que podem ser tanto as de avanço glacial aqui, morenas de empurrão, como essas morenas de ablazão pacífica. Então, aqui a gente tem vários, eu já mostrei essa foto, então, todos esses montinhos aqui são morenas, tá? Então, a gente vai ver que são cristas aqui, sendo recortado, então, pelos fluxos glaciais, flúvio glacial aqui na frente, ó. Mas ela é bastante indicativo, assim, principalmente da região para atual, de ver quanto que essa geleira consegue avançar e quanto que ela está recuando. A gente vai vendo ao longo do tempo essas cristas, tá? Aqui é bem legal, a gente tem esses depósitos aqui que são morenos, ó, então a gente vê essas cristas aqui na frente, então a gente sabe que aqui também, essa geleira, ela avançou até aqui, depois agora ela está recuando, forma então lagos glaciogênicos aqui, uns lagos glaciais que são aprisionados por essas morenas, e esses lagos estão formando então sistemas fluvio-glaciais aqui na frente. Então a gente vê que está bem legal. Na verdade, dá para ficar viajando nessa figura aqui, tentar reconstruir ela
Imagina o que a gente vai ter que ter de depósito para conseguir reconstruir essa paisagem, tá? Então, é interessante. Uma feição subglacial também é o Drumlins, que são esses montinhos aqui de sedimento e rocha, tá? Aqui é no Canadá, ó. Então, ele tem essa feição assimétrica aqui, diferente da Ripa, a gente sabe que tá vindo para o contrário, ó, quando o slope está aqui, tá? Ele ainda é uma feição que ainda é meio difícil de explicar, porque ninguém assim sabe direito por quê, mas está relacionado, então, ao avanço do glaciar, tá? Então, às vezes, se a gente pegar essas regiões que teve essa glaciação recente, a gente consegue olhar por cima e ver várias cristas alinhadas, que seriam os râmulos, tá? Então, geralmente, a gente tem uma topografia aqui que ela é preenchida e moldada com tilitos aqui, tá? Mas ainda é meio... Ninguém sabe ao certo, digamos, só sabe que é uma feição característica. Tá? Tem os éscares são muito legais, porque os éscares, por exemplo, esses túneis subglaciais, tá? Lembra que tem aqueles túneis subglaciais que são esses riozinhos ali, eles estão transportando sedimento, mas muitas vezes esses túneis eles vão ter tanto sedimento que ele vai ficar preenchido. Então, quando a geleira sai de uma maneira não tão catastrófica, quando ela sai, ela vai gerar, então, essa crista sinuosa, como se fosse o canal subglacial preservado, só que numa topografia positiva. Então, a gente consegue ver aqui, ó, isso aqui é um esca. Ele é muito difícil de preservar, porque é uma feição que pode ser erodida facilmente e depois retrabalhada, né? Mas aqui, não, nos ambientes glaciais atuais, a gente consegue ver. Então, essa figura aqui, eu deixei o paper relacionado a esse na figura, no material para vocês, porque ela é super legal, a gente consegue ver, esse é um glaciar, tá, no Alasca, que ele teve vários avanços e recuo ao longo do tempo, eles fizeram toda uma análise, e tem essa foto aqui de satélite, que é muito legal. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa geleira, tá? Tá aqui. A gente tem os lagos proglaciais, que são essas água represada aqui, tá? A gente tem os rumblings aqui, ó. Então, essas feiçõezinhas aqui são os rumblings. A gente tem os ésteres. Olha só que legal isso aqui. Então, o que aconteceu? A geleira... tá vendo esse pavimento estriado? Aqui já não tem pavimento estriado, né? Então, a gente consegue dizer que a geleira ela veio até aqui. Essa parte aqui. Aqui também. Então, é bem nesse limite, olha o que a gente tem aqui. A gente tem um cordão aqui meio sinuoso, tá? E após esse cordão, a gente tem um leque aqui, desconfinado. Então, o que aconteceu? Quando a geleira estava aqui, a gente tinha um conduto subglacial aqui que estava liberando sedimentos para essa área. Então, formando uns leques de autoógeno, que a gente chama. E depois, quando a geleira retraiu, ela deixou preservado esse túnel aqui preenchido de sedimentos, então formou os éscaros. E aqui a gente tem esses depósitos, então, de tios e sucos glaciais. Muito legal, né? Aqui também tem outro éscaro. Então, isso aqui seria os leques de alto wash, que eu vou mostrar para vocês na zona pró-glacial. Tá? Os ambientes pró-glaciais, então, são esses que estão... Esses que eu falei são tudo ambientes... ambientes glaciogênicos, tá? Que estão em contato direto com a geleira. E agora a gente está falando dos ambientes pró-glaciais, que são esses ambientes que estão à frente da geleira, tá? Tanto à frente da geleira no continente, quanto à frente da geleira aterrada no mar, tá? Então, a gente pode ter os glácios fluviais, que nem eu falei no início, o glácio lacustre ou o glácio marinho, tá? Então, aqui, vamos analisar um pouco essas fotos, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem a geleira, tem todo o sistema de morenas aqui, e depois aqui na frente tem essas áreas onde só a água do degelo está atuando. Então, a gente tem os depósitos glacio-marginais, tá? Que são também os depósitos glaciogênicos marginais aqui, são esses depósitos de morena aqui, e à frente, numa zona onde não é o gelo mais que faz o depósito, mas sim a água de gelo,
a gente tem o proglacial aqui. Daí, para complicar um pouquinho mais no nosso sistema, a gente tem um vale tributário aqui que também está liberando. Aqui também, ó. Então, a gente tem a geleira, tá? Tem depósitos laterais aqui, tá? A gente tem um sistema glácio-lacustre, a gente tem um sistema glácio-fluvial e a gente tem um sistema de morena de empurrão. O que veio primeiro? Primeiro o gelo veio até aqui, deu a morena de empurrão. Depois ele retraiu, ele gerou esse lago. Quando ele retrai, ele libera água, ele gerou esse lago que foram representados por essas morenas. Esse lago começa a drenar e formar os glacios fluviais, tá? Então, e esse aqui é no Bear Glaciers, no Alasca, tá? Essa região aqui é sensacional, sensacional mesmo. A gente tem essa geleira, tá? Aqui, confinada nesses vales. Tem essa laguna represada aqui, cheia de icebergs, tá? A gente tem um cordão litorâneo aqui na frente. E a gente tem o oceano aqui na frente. O pessoal surfa aqui com as ospas. É muito incrível de ver essas imagens mais de perto aqui. Mas é complexo. Olha só como é que a gente vai conseguir reconstruir isso aqui. A gente tem um sistema aqui que praticamente não tem gelo acontecendo aqui. Aqui nesse canal, a gente até tem, ó, porque aqui tem uns icebergzinhos que podem vir para cá. Tá? Aqui tá cheio. Então é super, super interessante. Tem um glácio lacustre, glaciogênicos aqui. A gente tem os glácios influenciados, mas tudo no mesmo cenário. É muito legal. Dá para ficar, vou passar aqui e tentar reconstruir isso aqui de acordo com a rocha. Bom, voltando um pouquinho para a aula, o que é um ambiente glácio fluvial? Nada mais é que esses rios que se formam na frente da geleira, tá? Geralmente são rios e leques braders, tá? Do tipo brader, formada pela água de degelo, tá? Vai gerar, então, essas planícies de Alto-Oeste ou planícies de Sandur, tá? Vai ter uma relação direta com a margem da geleira, então a gente vai ter momentos de mais alta energia e momentos de mais baixa energia, tá? Então isso no empilhamento a gente vai ter essas mudanças, tá? Que é devido a essa variação periódica na descarga de água de degelo. Então aqui a gente consegue ver, olha só a quantidade de água que está nesse cenário. Depois a gente pode ter uns riozinhos mais tranquilinhos ali, tá? Mas vai ser tipo um sistema brader normal. Vai ter areniscos, conglomerados, barras, fluxo canalizado, fluxo em lençol. Então, a gente vai ter que ter todas as outras características glaciais para dizer que a gente está num ambiente flúvio glacial, tá? Os glacios lacustres, então a gente pode ter duas situações. A gente pode ter um que não está em contato com gelo ou um que está em contato com gelo, tá? O que não está em contato com gelo, então a gente vai ter todo um sistema de essas planícies de Alto-Oeste ou Sandur aqui, vai ter um sistema deltaico chegando aqui, e depois vai ter todo o sistema lacustre, que nem eu tinha falado na aula de lacustre para vocês. Uma das coisas que vai ser interessante é que a gente vai ter uns depósitos rítmicos, tá? Que a gente pode chamar de varvitos. Quando a gente fala de varvitos, são depósitos rítmicos que vão dar uma ciclicidade de verão e inverno. Ou seja, no inverno a gente pode ter gelo cobrindo todo esse lago e decantar os sedimentos finos. Depois, e cessar o aporte de água de gelo aqui, porque está no inverno. No verão, começa a derreter, começa a ter muito mais drops associados, e começa a ter os fluxos aqui, uns fluxozinhos gravitacionais chegando, e vai ter a parte mais grossa desse ritmito. Então, a gente vai ter ritmitos bem simétricos que vão representar esses depósitos de verão e inverno, tá? Então, quando a gente fala varvito, é relacionado à glaciação, a ambiente com gelo, mas também essa sazonalidade de verão e inverno. Outra parte é o sistema lacustre, glácio lacustre, que está em contato, então, com o corpo d'água, tá? Ele vai ser bem parecido com o sistema glácio marinho, que eu vou mostrar as faces depois. Então, a gente tem, da mesma maneira que aqui a gente tem uma planície de Alto-Oeste, a gente vai ter um sistema de Alto-Oeste aqui,
submerso, tá? Embaixo d'água. Então, tudo aqui que a gente viu, que é um sistema mais conglomerático, que forma essas barras, esses canais, vai estar acontecendo aqui também embaixo d'água. Então, a gente vai ter depósitos conglomerados, depósitos de arenitos, tudo formando esses grandes rios ou leques mesmo, submarino que seria sublacustre, né? Como esse gelo vai estar em contato com o corpo d'água, com a água batendo ali, com a onda batendo, com diferença de temperatura, a gente pode ter fragmentação dele gerando esses icebergs. Se esses icebergs forem sujos, a gente vai ter liberação de detrito quando ele derrete, formando dropstones, tá? E depois que a parte mais distal, a gente também vai ter o mesmo processo de gelo sazonal e a gente pode ter uns sentimentos de varvitos. Então, a gente vai ter uns depósitos mais grosseiros aqui, formando, então, esses sistemas de alto-wash proximal. Podem gerar fluxos gravitacionais bacia dentro, gerando os turbiditos de alta ou baixa densidade. Esses leques aqui, geralmente ele vai formar umas clinoformas tipo aqui, e pode ter depósito de transporte de massa para dentro, tá? Os turbiditos mais de baixa densidade são essas correntes que vão perdendo, vão diluindo, né? E depois vai ter decantação desses finos e podem gerar os varvitos também. Tá? Então, aqui é um complexo de lagos glaciais, tá? Isso aqui é na Patagônia, então a gente tem os vales caindo e tudo isso aqui é sistema de lagos glaciais. Aqui eu já tinha mostrado, né? Isso aqui é um lago, laguna, assim, porque pode estar conectado com o mar aqui, tá? Uns depósitos clássicos, então, podem ser esses varvitos ou esses ritmitos, tá? Nesse caso aqui, ele não é um varvito, mas ele é bem parecido, mas tem os dropstones aqui caindo, tá? Uma feição característica são as estruturas de dump structures, que quando o iceberg está ali, ele, em vez de liberar classos, ele vai liberar montículos de sedimento que podem estar congelados e quando eles caem no substrato, eles vão derreter e formar essas feições aqui, tá? Que seriam os dump structures. Eu botei um paper que ele fala sobre esses tipos de classes caídos, que é bem interessante de ver as feições, tá? Então, aqui mais uma feição de como que pode ser esses depósitos lacustres, tá? E os depósitos do glaço marinho, então, a geleira pode estar aterrada no mar, tá? Então, a gente vai ter depósitos diretamente vinculados com essa margem da geleira, que seria esses depósitos mais grosseiros de outwash aqui, tá? Pode ter a parte subglacial, pode ter a parte proximal, que seria essa parte mais grosseira, e a parte mais distais, onde a gente tem muito mais influência marinha, mas tem alguns drops, alguma coisa acontecendo ali. Tá? Então, o que a gente vai ter de processos? Fluxos hiperpiquinais, são essas correntes mais de fundos aqui, pode ser esses mais grosseiros e pode ser os turbiditos também. Fluxo hipopiquinal, o que acontece? Quando a gente está liberando sedimento aqui, a parte mais grosseira vai pela parte de fundo, mas tem uma parte onde a densidade começa a ficar menor e essa pluma vai ascender e vai gerar um fluxo hipopiquinal que vai decantar mais lá na frente, tá? Pode ter gerações de icebergs que vai gerar os depósitos de dropstones e essas plumas caindo mais distalmente, associado com os dropstones, pode formar as chuvas de detrito ou ice raft debris. Tá? Então, a zona proximal, então, seria esses outwashes, tá, aqui. Então, a gente tem esse jato de água sendo liberado, tá? Uma parte vai acumular aqui na frente, uma parte vai boiar e vai depositar mais lá para frente, tá? Ele pode gerar sistemas de canais, tipo um sistema braided, associado, então, com os drops, tá? Então, como a gente está falando na parte proximal da geleira, a gente vai ter depósito de conglomerado. Olha o tamanho desse classo aqui. Ano passado, estava num campo também que a gente viu um clasto de 6 metros, gigantesco, tá? Que vai estar associado, então, a esses depósitos aqui mais proximais. Tá? Essas plumas, ela vai... Não é bem aqui que esse jato vai se separar. Ele vem como um jato,
adentro no corpo d'água, depois ele começa a segregar e a parte mais fina vai acender e vai depositar mais lá na frente. Mas num trend perfeito, a gente vai ter os conglomerados, arenitos, os ritmitos e depois os depósitos mais pelásticos, semipelágicos, mais distalmente, tá? Com ou sem drops. Então, a parte mais distais, então, são essa parte de ressedimentação, de fluxos gravitacionais aqui. Então, vai ter os depósitos de turbiditos, depósitos de turbiditos mais de alta densidade, com depósitos de mais baixa densidade, tá? Relacionado. Como qualquer sistema marinho, a gente pode ter os sistemas de escorregamento, de transporte de massa, que dão os lampos aqui, e os folhelhos, e aqui tem um drops, então a gente consegue associar aqui mesmo, estando numa parte mais distal, a gente está com lácio influenciado, tá? Vou mostrar mais um filminho para vocês, só que dessa vez eu vou ter que parar de compartilhar aqui e abrir a outra pasta. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Eu vou... Deixa eu já abrir aqui antes de compartilhar. Não, acho que vai ter que ser quando eu for compartilhar. Senão não vai conseguir. Vamos ver aqui. Perdi. Foi. Vamos compartilhar. Aqui. Peraí que eu vou errar. Vamos parar de compartilhar de novo, desculpa. Compartilhar. Incluir o som do computador aqui. Acho que agora vai. Então eu vou botar esse trecho aqui para vocês. Journeying south across the Arctic Ocean, the first land you reach is Greenland, the largest island in the world. Despite its name, Greenland is mostly white, covered by a giant ice sheet 6 times the size of the United Kingdom. In the middle of the island, the ice is nearly 2 miles thick. It's a bleak, quiet world. Sapphire blue melt lakes are the first sign that a dynamic process is underway. Each lake forms in a matter of days, expanding until it's miles across and starts to overflow. The spill water then carves its way through the ice. The water courses through an icy delta like blood along the arteries of a cold-blooded monster. A monster that is stirring. Esses são os mullins que eu tinha falado com vocês. And without warning, the water suddenly plunges down an open shaft, falling a vertical mile into the heart of the ice sheet. This meltwater has a surprising effect. It lubricates the junction between the ice and the rock floor beneath, so the entire ice sheet is now on the move, sliding downhill into the ocean. This, Jakobshavn Isbrae, is the fastest flowing glacier on our planet, moving as much as 40 meters a day. As it advances, it destroys everything in its path, even cutting its way through Greenland's great mountain ranges on its drive downwards towards the sea. When speeded up, these solid rivers of ice seem to flow just like liquid rivers. This is the titanic force that cuts down mountains and levels the surface of continents.
ice is now entering the last stage of its descent. As it gains speed, huge crevasses open that extend down to its very core. It's reached the ocean, and millions of tons of ice have lost the support of their rocky bed. Something must give. These ice falls are an ominous sign of what is about to happen. A rupture deep within the glacier. Iceberg is born. This single block of ice, many hundreds of meters across, would dwarf the biggest of mankind's buildings. Every year, tens of thousands of icebergs are spawned by Greenland's glaciers, and their number is steadily increasing as the climate continues to warm. The breakup of the bergs fills the bays of the Arctic with exquisite ice sculptures. It also releases great volumes of cold, fresh water into the sea. Greenland's meltwater influences the course of the ocean currents, which in turn has an effect on the weather around the world. The Arctic is closer to home than many of us realize. It includes the northernmost parts of the 3 continents on which most of us live: Europe, Asia, and North America. Legal, né? Vamos parar aqui. Então, ali foi um nascimento de um iceberg. Muito legal. Eu vou passar para vocês a lista desse... tem um link no YouTube desse documentário que é muito legal de ver, tá? Então, qualquer dúvida das aulas, então pode entrar em contato comigo e a gente se vê, então, semana que vem na aula de carbonatos. Até mais, pessoal. Tchau.